Feliz sábado, é uma alegria realmente muito grande estar com vocês nessa live, mas pelo menos tem o sol aqui, né, que não tem lá em Michigan com tanta frequência. Eu me lembrei da história de um pastor, um doutor, na verdade, um pastor que recém tinha terminado o doutorado, e ele chegou numa congregação aqui nos Estados Unidos e muito animado no seu primeiro sermão, ele disse assim: irmãos, hoje eu venho até vocês com epistemologia, soteriologia, venho até vocês com hermenêutica, venho com o poder do Espírito Santo, e animado falando palavras assim difíceis, né? E na saída, um irmão o cumprimentou, ele estava despedindo, né, os membros, ele falou: pastor, não se preocupe, quando eu estive aqui nessa igreja pela primeira vez, eu tinha gastrite, eu tinha reumatismo, e eu tinha muitas doenças também, né? Mas como o Senhor me curou, Ele vai curar você, então não se preocupe. Irmãos, quero deixar essas palavras de lado, difíceis aí de lado, e quero aqui junto com vocês refletir numa história da Bíblia. Eu amo as histórias da Bíblia, as narrativas da Bíblia são muito poderosas, né? E elas são poderosas por uma razão muito simples. Elas não contam apenas o que aconteceu, embora, claro, grande parte é isso que elas estão fazendo, mas elas contam o que acontece. E por isso alguns chamam as narrativas da Bíblia de simuladores da vida, aonde nós podemos entrar, nós podemos experimentar o que os personagens experimentaram através desse grande simulador, e não enfrentar as mesmas dificuldades ou derrotas que eles enfrentaram. Por isso eu quero convidar você a juntos entendermos o que a história de um profeta, um leão e um jumento fala não apenas sobre o dilema de Israel, mas o nosso dilema. E o que isso diz respeito, ou qual é o relacionamento disso com o Espírito de Profecia, que é o que nós vamos estudar nos próximos quarta-feiras. E você é o nosso convidado para estar presente. Eu não sei se tem também ao vivo na quarta? Não tem. Então, para quem está presencialmente, nós vamos estar juntos aqui ao longo dessas quartas-feiras próximas. Abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Nós vamos recapitular essa história, que para mim é uma das histórias mais fascinantes e até certo ponto estranhas do Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 13, verso 1 em diante. Nós não vamos ler todos esses versos, claro, do capítulo, vamos ler alguns versos aí ao longo dele. Então vamos deixar a Bíblia sempre aberta em 1 Reis, capítulo 13. Com a Bíblia aberta, convido você a fechar os olhos e juntos possamos orar mais uma vez. Querido Deus, agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, nós também te pedimos que Tu abras o nosso coração, que a nossa mente esteja com a concentração total na Tua palavra e que através dessa história nós possamos olhar a nossa experiência, aprender com ela e também, Senhor, ter a nossa vida transformada pelo poder do Teu Espírito Santo atuando em nossas mentes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você vai lembrar que logo após Salomão, o seu filho Reoboão, ele acabou se tornando rei em Israel. E logo nos primeiros momentos do seu reinado, o reino de Judá acabou sendo dividido. 10 tribos ficaram para o norte e 2 tribos ficaram para o sul. E as tribos do norte nós chamamos de Israel, né, ou Reino do Norte, e as tribos do sul nós chamamos de Judá, que seria Judá, basicamente Benjamim. Mas isso inicialmente trouxe muita tensão entre os dois lados, a guerra estava meio que no ar. E uma das primeiras coisas que Jeroboão fez quando ele se tornou rei foi instituir 2 santuários em Israel, 2 lugares de adoração. E nesses santuários, nesses lugares de adoração, o bezerro de ouro, de novo, aparece na história. Isso estava em Dan e em Betel. E ali então foram instituídos 2 altares, um em cada um desses lugares, e Jeroboão fez isso como um ato político,
não só religioso, para que as pessoas de Israel, as 10 tribos, não fossem adorar no santuário em Judá, e assim acabassem se apegando novamente a Judá de alguma maneira. Então foi um ato político. E agora que Jeroboão transforma Betel, que foi, o pastor até mencionou, casa de Deus, no que nós poderíamos chamar de Betegel, que seria a casa do bezerro de ouro, poderíamos dizer assim. Ele transformou completamente aquele lugar. Usando inclusive as mesmas palavras de Arão, ele acabou fazendo esse movimento político e religioso. É nesse contexto então que no capítulo 13, Deus chama um profeta, chamado homem de Deus, para profetizar contra um dos altares, que era exatamente o altar de Betel. E depois então de uma intercorrência entre o rei e o homem de Deus, o rei ameaça o homem de Deus, a mão do homem de Deus acaba se contorcendo, né? O profeta o cura naquela ocasião, ora por ele, o rei é curado, com a maldição do profeta contra o altar se divide em 2, e então o rei, impressionado com toda aquela situação, ele faz um convite para o profeta. E agora eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Já estamos com a Bíblia aberta, vamos para o verso 8 do capítulo 13. Na verdade, vamos para o verso 7. 1 Reis, capítulo 13, verso 7. A Bíblia diz assim: Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Esse rei, que inicialmente era hostil ao profeta, quando ouviu a maldição contra o altar, ficou impressionado porque o profeta curou a sua mão imediatamente e queria recompensar o profeta. E então a história do capítulo 13, realmente envolvendo o homem de Deus, começa aqui no verso 8, onde nós lemos: Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não a acompanharia, e não comeria nem beberia nada neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, Deus, pela sua palavra, dizendo: Não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. Há uma ênfase aqui no início do verso 9: Assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, não coma, não beba e não volte para o mesmo lugar. Então o profeta recusa a oferta do homem de Deus, nem que ele desse a metade do reino, ele iria, porque havia uma ordem clara de Deus, de que ele não poderia comer, não poderia beber. Quem sabe para mostrar que a degradação em Israel tinha se tornado tão intensa, que a própria comida e a água daquele lugar tinham se tornados contaminados. A Bíblia não explica a razão, mas havia uma ordem para que ele não comesse e que ele não bebesse. Você pode pensar assim: puxa, mas será que essa não foi uma ordem muito drástica de Deus, muito difícil de cumprir? Quando você olha a geografia daquela região, você vai ver que da última cidade de Judá, até Betel, nós tínhamos ali 10 quilômetros. 10 quilômetros. Nós sabemos que o homem de Deus estava com uma jumenta, certo? E eu fui pesquisar, né? Hoje a gente consegue tudo na internet. Quanto é a velocidade média de uma jumenta, né? Se você nunca testou isso, é melhor pedir para o ChatGPT, né? Que é mais fácil do que testar. 5 km por hora, se ela estiver carregada. Se ela estiver sem carga e com um pouco de pressa, até 15 a 20 km por hora. Então, se nós considerássemos que o profeta realmente estava em Mispa, cidade mais próxima, até Betel seriam 10 quilômetros. Se ele estava sempre na jumenta, ele levaria quanto tempo? 2 horas, mais ou menos, né? De Mispa até Betel. Mas tem ainda um outro detalhe: da fronteira de Judá até Betel era em torno mais de 2 quilômetros. 2 quilômetros. Ou seja, o profeta deveria ficar sem comer e beber, se nós estamos pensando nessa geografia certa, em torno de 4 quilômetros. 2 quilômetros para ir e 2 quilômetros para voltar. Não era um mandamento muito complicado, quando nós entendemos a geografia daquela localização. E o homem de Deus, firme, entendendo a palavra de Deus,
preferiu recusar a oferta daquele rei. E continuou o seu caminho, voltando por um lugar diferente daquele que Deus tinha pedido que ele tinha ido. Mas alguma coisa muda a história, uma outra virada na história acontece no verso 13. A Bíblia conta de um outro profeta, que ela chama de profeta velho. É curioso essa designação do profeta. A Bíblia não fala por que esse homem é chamado de profeta velho, mas a princípio era um profeta aposentado, poderíamos dizer assim, um profeta aposentado. Quem sabe a expressão quer dizer que ele não era um profeta ativo, não tinha recebido mais mensagens de Deus para transmitir para o seu povo. Quem sabe ele mesmo estava envolvido na idolatria, nós não sabemos. O fato é que esse profeta velho, ele ouve falar do que aconteceu lá no altar, e com o rei também. E ele fica curioso. Ele chama os seus filhos e diz: olha, preparem o jumento que eu quero encontrar esse homem. Eu quero falar com ele. E assim ele fez. Quando nós chegamos no verso 14, nós temos então a descrição do encontro desses dois profetas. No verso 14 nós lemos, o narrador conta: então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. É interessante. Lembra que ele deveria estar fazendo uma caminhada para fora do território inimigo, porque eles estavam ali numa situação de perversão religiosa, onde ele não poderia nem comer nem beber. Só que em vez de ir diretamente, aquele homem para e se senta debaixo de uma árvore. E está ali, quem sabe, tomando uma sombrinha, uma sombra, né? Dependendo da hora do dia, isso seria muito importante. Mas ele estava parado no território inimigo. Ele deveria ter saído imediatamente para o seu próprio bem. Mas ele continuava ali. E então no verso 15, o velho profeta, como a Bíblia descreve, diz assim: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Veja que é o mesmo convite, ou um convite muito parecido com o que o rei já tinha feito. E o profeta, no verso 16, o profeta de Judá, ele responde da mesma maneira: não posso voltar, porque eu não posso comer nem beber nesse lugar, e eu não posso nem voltar pelo mesmo lugar. Mas aí no verso 17, essa tentação se torna muito poderosa. No verso 17, o profeta velho diz: também eu sou profeta como você, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você e sua casa, para que coma e beba alguma coisa. A Bíblia continua dizendo no finalzinho do verso 18, o narrador, que raramente aparece na história, falando aqui, ele diz assim: mas isso era mentira. É interessante que esse profeta que resiste à tentação de um convite real para comer, agora ele é exposto a uma tentação muito mais poderosa, porque não vinha mais dessa figura política e hostil a quem ele tinha ido para combater. Essa tentação agora vem de alguém que, como ele se dizia ser, profeta, que alguém que reivindicava dizer a palavra do Senhor. E essa tentação veio de um lugar da onde ele menos esperava. Nós não sabemos qual era a motivação do profeta velho. Eu tenho essa curiosidade. E um dia, quem sabe, eu vou conseguir descobrir por que aquele profeta velho mentiu, pelo menos do ponto de vista pessoal. Evidentemente que ele estava sendo usado por Satanás para fazer aquilo, mas do ponto de vista pessoal, qual é que era a motivação? Curiosidade? Nós não sabemos, a Bíblia não conta, isso fica apenas nas entrelinhas. Mas o fato é que Deus nunca desculpa a crença em uma mentira, quando a mentira é diretamente oposta a um claro mandamento que ele deu. Então, no fim das contas, a tentação, de alguma maneira, sempre gira em torno da escolha
de desobedecer uma clara revelação da vontade de Deus. Essa é a realidade. Mas aquele homem, como nós conhecemos na história, no verso 19, sucumbe à tentação. E ele volta com aquele homem. Então, ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Mas quando eles estavam comendo e bebendo na casa dele, olha o que aconteceu. O profeta velho que estava aposentado, deixou a aposentadoria de lado. Porque Deus falou agora com aquele profeta velho. E agora realmente era Deus falando. Verso 20, você acompanha comigo. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus, que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde havia ordenado que você não deveria comer e nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Que coisa, que história! Idas e vindas nessa história. E aquele homem que em um momento foi instrumento de Satanás para tentar, no momento seguinte, se torna um instrumento de Deus. Isso aconteceu com Pedro, lembra? Que em um momento falou pelo Espírito e em outro falou motivado por outro Espírito. Um importante alerta para cada um de nós. E aí finalmente nós chegamos nessa cena, que é uma das cenas mais inusitadas da Bíblia. Pode passar para mim ali, essa cena que está aí no título da mensagem. A Bíblia conta que no caminho, quando o homem de Deus estava voltando, um leão o ataca. E depois que o leão o ataca, o narrador conta que do lado do corpo do homem estava o leão e a jumenta, um do lado do outro, olhando para o cadáver daquele homem de Deus. O que isso quer dizer? Porque sabe que quando nós lemos a Bíblia, como também acontece em cada comunicação nossa, geralmente tem aquilo que se diz e aquilo que quer dizer. Nem sempre as duas coisas estão completamente conectadas. Você já não disse nunca para sua esposa, por exemplo, olha, não foi isso que eu quis dizer, né? Ou para o seu esposo da mesma maneira? Algumas vezes a gente faz isso. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Porque a pessoa entende muitas vezes o que você diz, mas ela não entende a sua intenção, o seu propósito ao dizer aquilo. E assim também é com a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos parar para pensar o que a Bíblia está dizendo e qual o propósito pelo qual a Bíblia está dizendo. E quando eu li essa história, eu me perguntava o que essa história significa, ou qual que é o propósito dessa história. Por que essa história está na Bíblia? E isso, meus irmãos, se esclarece quando nós lembramos que o livro de Reis, 1º e 2º Reis, ele foi escrito ao longo de muito tempo, à medida que as histórias iam acontecendo, os profetas iam relatando essas histórias, mas ele foi compilado, ele foi finalizado nessa forma que nós temos hoje, durante o cativeiro babilônico. Ou um pouco antes, mas provavelmente já no cativeiro babilônico. E um dos propósitos do livro é contar por que Israel estava no cativeiro babilônico. Por que Deus permitiu que os babilônicos viessem, destruíssem Jerusalém e levassem cativos a muitos desse povo. E quando nós olhamos para essa história, nós podemos nitidamente nos lembrar ou perceber que essa é, em miniatura, a história de Israel, propriamente dito. É a história de Judá. Porque uma das principais razões pelas quais Judá acabou indo para o cativeiro é porque Judá não ouviu os profetas do Senhor. Preferiu ouvir os profetas falsos, em vez de ouvir os profetas verdadeiros. Essa é a história de Judá. Porque assim como os profetas verdadeiros, os profetas falsos também reivindicavam falar no nome do Senhor, mas mentiam.
E isso, quem sabe, não fica mais claro do que no livro de Jeremias. Inclusive, Jeremias e Reis, há muitas pontes de contato entre os dois livros. E alguns até acreditam que Jeremias pode estar envolvido na produção final do livro de Reis. O fato é que, em Jeremias capítulo 23, verso 16, a palavra do Senhor diz claramente assim, Jeremias 23, 16, Deus diz: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizaram entre vocês, e que os enchem de falsas esperanças, falam visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Esse é o problema de Judá, o problema do homem de Deus, esse que foi vocacionado por Deus com uma missão clara de falar a palavra de Deus e representar a Deus naquela ocasião, como Judá e Israel também tinham sido eleitos por Deus para fazer o mesmo. Eles acabaram ouvindo os falsos profetas, apesar de nitidamente saber que aquilo que os falsos profetas estavam falando não era aquilo que o Senhor tinha dito. Em Jeremias capítulo 28, nós temos um embate entre Jeremias e Ananias, e isso fica muito claro. A mensagem de Jeremias qual era? Se submetam ao jugo de Babilônia, porque vocês não vão vencer Babilônia. Babilônia é um instrumento de Deus para trazer juízo a Israel. Se vocês se submeterem, há uma chance de pelo menos Jerusalém não ser completamente destruída. Mas Ananias e outros profetas, o que diziam? Não, de modo algum. O Senhor disse através de nós, está dizendo que o templo nunca seria destruído, nunca será destruído. Jerusalém nunca será invadida, nós seremos vitoriosos. Nós temos Deus do nosso lado. Quem você acha que as pessoas preferiram acreditar? Aquele que tinha o discurso derrotista ou aquele com o discurso populista, com o discurso vitorioso? Eles preferiram escutar Ananias e os seus companheiros, e a Jeremias jogaram num poço para morrer. O problema de Judá, o problema de Israel, e meus queridos, o nosso problema, é porque nós frequentemente ouvimos profetas falsos, porque falam aquilo que nós queremos ouvir. E como consequência, o que acontece com Judá? Babilônia vem. E o envio de Babilônia é um juiz de Deus. E é curioso que Babilônia é representada na própria antiguidade, na Bíblia, por qual animal? Um leão. Exatamente o leão que aparece na história. O leão que aparece na história é um leão real, evidentemente, que Deus enviou como um juízo. O fato de que o leão está do lado do jumento, olhando aquele homem, é uma mensagem clara que aquele leão não estava ali com fome. Aquele não tinha sido um incidente do acaso. Era um juízo de Deus para com Israel. Assim também, Babilônia não veio por acaso para Jerusalém. Não. Babilônia era um instrumento de juízo nas mãos de Deus, porque o povo preferiu desconfiar da palavra do Senhor e confiar nos falsos profetas. Quando nós lemos essa história, é impossível não lembrar de uma outra história, a história da primeira tentação. Porque uma dinâmica muito parecida está acontecendo. Havia em Gênesis capítulo 3 uma proibição para não comer. Vocês não vão comer desse fruto. Para esse profeta, o homem de Deus, você não vai comer e não vai beber. Há uma proibição. A proibição era simples. Como homem de Deus, que teria que ficar só 4 quilômetros, 2 para ir, 2 para voltar, sem comer ou beber alguma coisa. Adão e Eva também tinham muitos frutos, muitas árvores. Apenas uma Deus tirou do caminho deles. É interessante que aquele homem encontra o profeta velho sentado debaixo de uma árvore. Lá em Gênesis capítulo 3, também a serpente estava em uma árvore. Assim como em Gênesis capítulo 3, alguém disse algo completamente oposto ao que Deus tinha dito, você não vai morrer.
Embora Deus tinha dito, você vai morrer. Aqui, alguém disse, venha e coma, porque o Senhor disse que você pode comer. E Deus tinha dito que não poderia se comer. Então, nós podemos ver que o problema nas duas histórias é o mesmo. É a incapacidade destes que estão sob a tentação de confiar na palavra do Senhor. Esse era o problema deles. Jesus esteve sob circunstâncias muito mais desafiadoras quando foi tentado em Mateus capítulo 4. E como Jesus superou cada uma dessas tentações? Assim diz o Senhor. Diante do engano de Satanás, diante das várias armadilhas que ele arma para cada um de nós só seremos vitoriosos com assim diz o Senhor também. Assim diz o Senhor. A experiência daquele profeta é a experiência de Israel, de Judá, mas também é a nossa experiência, para a qual nós precisamos aprender hoje. Hoje nós temos muitos falsos profetas em nossa cultura. Eu chamo de falsos profetas culturais aqueles que andam dizendo, por exemplo, escute o seu coração. Olha que bonito, não é bonito? Escute o seu coração. Aprenda a admirar o que você está se tornando. Você já ouviu essas frases por aí? Mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem para me oferecer agora. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Eu mereço tudo o que é bom. Não se importe com o que os outros pensam sobre você. Faça o que você quiser. Faça o que o seu coração mandar. Há muitos falsos profetas por aí. Mas há hoje ainda um falso profeta muito mais arriscado do que todos, chamado algoritmo, que só dá para você aquilo que você quer, aquilo que você quer ouvir. É o profeta Ananias de Jeremias em asteroide, né? Com todo vapor, falando aquilo que nós queremos ouvir. Meus queridos, no tempo do fim, o engano continuará sendo a arma mestre de Satanás, até o último engano. Mas o que me preocupa às vezes é que, como adventistas, parece que nós sabemos cada detalhe no final que nada poderá nos enganar. Nós estamos muito tranquilos, porque nós temos muito certo o que vai acontecer. Meus queridos, a tentação poderá vir de maneiras inesperadas, e nós precisamos ter um assim, diz o Senhor também na nossa boca. A história hoje é um convite para confiar unicamente em Deus e a sua palavra. Nós não podemos confiar nas aparências, nós não podemos confiar nos nossos sentidos, nos nossos amigos, e mesmo simplesmente no que os pastores dizem. Nós precisamos ter a palavra de Deus diante de nós. É a palavra de Deus que deve ser o teste para todas as circunstâncias da nossa vida. Se nós quisermos ser vitoriosos hoje, como Cristo foi no passado, e diferente do que aconteceu com Judá, nós precisamos também ter em mente o está escrito. A questão é, nós sabemos o que está escrito? Nós podemos, como Jesus, ter a palavra de Deus em nossa memória para falar? Não é apenas uma questão de memorização, é uma questão de convivência com a palavra e com o Deus dessa palavra. Ellen White tem um papel importantíssimo nos tempos do fim. Ajudar-nos a navegar através das águas turbulentas dos tempos finais. Ela é a luz menor nos guiando para a luz maior. Para que nós possamos ter um está escrito firme, ela escreveu muito para nos beneficiar. Como aquele profeta, nós estamos hoje também sendo expostos a muitos enganos. Estamos nós preparados para discernir o erro da verdade? A palavra de Deus, a palavra profética, irá nos ajudar a isso. Mas para isso nós precisamos dedicar tempo com ela. Uma das coisas mais interessantes num smartphone, como o iPhone, por exemplo, é no final de cada semana ele dizer para você quanto tempo você passou na frente dele. Eu fico imaginando se nós tivéssemos
no final da Bíblia um dispositivo digital. E no final da semana ele nos dissesse quanto tempo você passou de frente desse screen aqui, ó, desse screen. Nós, quem sabe, nos ficaríamos assustados, apavorados, com a discrepância entre um e outro. Às vezes nós pensamos assim, eu não tenho tempo. E a vida é muito corrida, é verdade. Mas no final da semana, quando aquele dispositivo diz quanto tempo nós passamos nas mídias sociais, o problema não é tempo, o problema é interesse, o problema é prioridade. O problema é que nós estamos deixando de lado a palavra e gastando tempo com tantas outras bobagens. Meus queridos, o meu apelo para nós nesta manhã é que nós possamos renovar o nosso compromisso com a palavra profética. A palavra profética através da Bíblia, que é o teste de todos os demais profetas, mas também a palavra profética no ministério, através do ministério de Ellen White. Nas próximas quarta-feiras nós vamos rever alguns pontos importantes sobre o dom de profecia, e você é o nosso convidado para estarmos juntos aqui, a cada noite, refletindo um pouco sobre o papel de Ellen White no tempo do fim, porque também ela é a voz profética no tempo do fim, para nos ajudar. Se você quer experimentar a bem-aventurança de ter Deus, de ter a palavra de Deus ao seu lado no dia a dia, eu quero convidar você nesta manhã a se colocar de pé, enquanto nós ouvimos a música final, que vai falar quão bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que presta atenção, aquele que busca entender a palavra de Deus. Se você quer essa bem-aventurança, essa alegria para a sua vida também, quem sabe você tem dedicado um tempo de péssima qualidade para a Bíblia. Quem sabe você tem dedicado um tempo desproporcional para as mídias sociais, para ver vídeos que não acrescentam basicamente em nada, mas tem negligenciado o estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia. O ano está começando, na verdade é o último dia do primeiro mês. Ainda dá tempo de fazer de 2026 um ano diferente, um ano de compromisso com a Bíblia e a sua palavra. Não aquela leitura mágica que a gente faz rápido, pensando que vai nos dar alguma coisa só pelo simples fato de ler, mas aquela leitura calma, com tranquilidade, buscando entender cada palavra, buscando entender o que Deus está falando com você de maneira pessoal. Se esse é o seu desejo para 2026, nos meses que temos ainda pela frente, quero convidar você para se colocar em pé e juntos, eu também, renovarmos o nosso compromisso, enquanto eles estiverem cantando, de buscarmos a bem-aventurança através da palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a profecia. Bem-aventurado as coisas que nela escritas estão. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que busca saber
Oremos. Querido Deus, juntos aqui, como comunidade de fé, nós reconhecemos, Senhor, a nossa negligência. Muitas vezes até o nosso desprezo em escolher, Senhor, coisas tão sem sentido em lugar da Tua Palavra. Querido Deus, nós nesta manhã queremos renovar o nosso compromisso com ela. Ajuda-nos, Senhor, a, como Cristo no deserto da tentação, termos a nossa palavra no nosso coração para enfrentar cada armadilha do inimigo, cada momento de desânimo, cada tentação que nós enfrentarmos, que nós possamos ter a Tua palavra em nosso coração. Para isso, nos ajuda a dedicar tempo de qualidade com a Tua palavra, para que possamos, Senhor, realmente colocar em nosso coração para não pecar contra Ti. Senhor, esse mundo tem tantas coisas para nos oferecer, o tempo cada vez é mais curto, mas nos ajuda, Senhor, a fazer disso a prioridade número 1 no nosso dia. Ouvir a Tua palavra através da Bíblia, através também do Espírito de profecia. Querido Pai, ajuda-nos, dá a força que nós não temos. Nós muitas vezes temos permitido que a nossa mente gaste tanto tempo em outras coisas que realmente não produzem benefício nenhum, pelo contrário. Mas ajuda-nos a gostar do que é bom, ajuda-nos a ver a beleza da Tua palavra, através da obra do Espírito Santo em nossa vida, nos convencendo do juízo, do pecado e da justiça. Fica, Senhor, conosco. Aceita a nossa decisão. Ela é uma decisão hoje que o Senhor conhece, é humana, mas com o poder divino, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a confirme no dia a dia ao longo dessa semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Foi muito bom ter você adorando conosco hoje. Eu creio que não foi por um acaso que você esteve aqui, mas porque Deus tem um plano especial para a sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, não pare por aqui. Assista outros cultos em nosso canal do YouTube e compartilhe este conteúdo com alguém que você ama. E lembre-se, na próxima semana estaremos juntos novamente com uma nova mensagem da Palavra de Deus. Esperamos você. Até lá, que a graça de Jesus esteja no seu coração e com a sua família. Esta é a Capital Brazilian, uma igreja adventista do sétimo dia, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus.